Pronto, estamos gravando. Quem se puser a gravação, por favor, não participe da aula, porque, né, é melhor para todo mundo que eu grave. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a minha teórica lousa digital, mas apenas um PowerPointzinho, né? Vocês estão vendo aí? Sim. Vamos começar pelo começo, tá bom? Primeiro slide aí, eu trouxe algumas questões dos sistemas de numeração para a gente praticar, tá bom? Só um pouco, não ficar perdendo muito tempo aqui não, tá bom? Porque isso aqui é mais trivial e vocês já devem estar sabendo. Temos aí até o item G. Espera, tem alguém falando? Ou é? Não, né? Vou desligar aqui o WhatsApp. Temos aí até o item G na primeira e na segunda até o item G também. Basicamente eu peguei do sistema binário, quero que converta para o decimal, e peguei do decimal, quero que converta para o binário. Certo? Vocês têm alguma preferência para a gente fazer aí? Vou pegar logo o maior, né? Vamos pegar logo o maior, item G. Certo? Vou pegar o item G logo. Olha só. Como é que a gente converte isso aqui para decimal, pessoal? Me explica isso aí. Lembra que a gente faz o quê? A gente vai pegando os que... Não. Quando a gente está indo de binário para decimal, a gente pega cada um dos itens, cada um dos dígitos, aí pega o dígito, claro, a gente já só vai pegar 1, multiplica pelo quê? 2 elevado a n. E esse n nada mais é que a posição do dígito. Tá? Eu não sei se vocês deram uma lida no material, mas quando você tem um número assim, ó, você tem esse número, você tem o dígito menos significativo, tá? Que é o menos significativo, que é do lado direito aqui, ó. Certo? Menos e mais a mesma letra. Então, deixa eu mudar isso aqui. É o menos significativo, menos. Tá bom? E o mais significativo é desse lado de cá. O que é que isso quer dizer? Por exemplo, é aquela mesma história de um número como 15. Certo? O 15 decimal mesmo. Quem é mais significativo nesse número? O 1, tá? É mais significativo, porque esse 1 não é só 1. Esse 1 significa uma dezena, ele representa 10. O 5 é a unidade, né? O 5 não representa só... O 5 só representa quem? Só o 5 mesmo. Certo? Então, é como se estivesse pegando 10 mais 5, que dá o 15. Então, esse número mais à esquerda, ele é mais significativo do que o da direita. E aí, esse mais significativo vai subindo o n, e o menos significativo começa em 0. Né? Por exemplo, esse primeiro número aqui, menos significativo, o n dele é igual a 0. Então, como é que a gente faria para transformar isso aqui? 2 elevado a 0 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Pronto. Certo? Esse segundo número aqui, ó, é 1. Eu estou pulando o 0, tá, pessoal? Porque a gente já sabe que o 0 a gente desconsidera, tá bom? Todos os zeros desconsideram. Por quê? Porque quando eu pego 0 vezes qualquer coisa, dá 0, tá bom? Então a gente só olha para os 1s, não olha para os zeros, não, tá bom? 1 vezes o quê? Agora cuidado, tá? 2 elevado a n aqui, né? Esse aqui é o 0, esse primeiro 1 aqui que a gente já fez. O 0 vai ser a posição 1. Ele continua contando como posição, tá? E esse 1 aqui vai ser a posição o quê? Vai ser a posição 2. Então, é 2 elevado a quadrado. Tá bom?
2 elevado ao quadrado dá 4 vezes 1, 4. Esse outro aqui, ó. Tem esse outro aqui, ó. É 1 também, né? Então a gente vai usar. 1 vezes 2 elevado, quem é o n nesse caso aí? Ora, 0, 1, 2, 3, 4. Então é 2 elevado a 4. Vai dar quanto? 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Ok, 16. Que dá 16. E aí, dessa maneira, você vai fazendo, tá? 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Tá bom? Você vai fazendo. Quando terminar de fazer, o que é que você vai fazer? Você vai somar todos. Somou todos, você tem a sua resposta. Tá? Eu vou fazer não, porque senão ficar muito tempo só repetindo a mesma coisa. Depois vocês façam aí. Esse é o método que você faz, tá? Aí depois eu vou mandar a resposta do gabarito para vocês, tá bom? Depois eu mando. Mas entenderam aí como é que faz? É só ir fazendo. Tá? É só ir contando os uns aqui e elevando dois ao número certo. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Depois soma tudo, tá? Soma quem? Soma 1, mais 4, mais 16, mais tá. Beleza? Dúvidas? Quanto a isso aí? Nenhuma? Deixa eu voltar aqui na sala. Velho, repetir, por favor. Repito. A Joana, você não está escutando minha voz? Como é? O áudio está ruim? Me dá um feedback, tá bom? Miquel, eu sou, meu Deus, um número gigante. O número é grande mesmo, tá? Quanto mais bits, maior é o número. O Cadu disse, é uma PG, eu estou viajando. Cuidado, não viaje, tá? Não viaje. É uma PG, ó, o 2 elevado a n te lembra, né? Porque você vai multiplicando 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, tá bom? Mas tenta não misturar as coisas por enquanto. Beleza? A gente nem vai acabar misturando com PG, não, porque PG é lá na matemática, e aqui eu não estou muito preocupado com essa regra de formação. Isso aqui é só a base, né? São sistemas de numeração. Eu estou preocupado mais em você entender como funcionam os números binários e você poder trabalhar esses números binários nas portas lógicas, nos circuitos lógicos, tá bom? Para a gente poder projetar os sistemas automatizados digitais. Tudo bem? Não, porque tem intervalos diferentes. Depende, né? Não se preocupem com isso, tá bom? Não viajem. Eu sei que lembra, né? Se você começa a somar uma sequência, você lembra de PA. Se começa a multiplicar uma sequência, a mesma razão, né? Você acaba gerando uma PG. Mas não viaja para esse lado, porque não é o foco, tá bom? Lembra em só se acostumar com os binários e vamos trabalhar com as portas. Por isso que eu quero ir logo para as portas, para a gente poder fazer circuitos, portas lógicas e expressões booleanas. Tá? Se todos fossem um, né, seria uma PG. Ah, sim, Joana. Tem algo que eu posso fazer para melhorar o som, será? Acho que não, né? Se você puder ir procurar um lugar mais silencioso, ajuda. Ótimo, beleza. Vamos lá, vamos continuar. Seguindo o jogo. Ah, alguém pediu para explicar de novo. Quem foi? Quem foi? Fui eu. Calma, calma, é o seguinte. Deixa eu apagar isso aqui, tá? Vou pegar um número menor, tá bom? Vou pegar um número menor.
pegar um número menor. Olha só. Imagine esse número aqui, deixa eu ver aqui. Esse item B, por exemplo, que é 0, 1, 1. Esse zero da frente nem precisa, né? Eu vou pegar um número menor ainda. Vou botar aqui o número 10, 10. Tá bom? 10, 10 binário. Como é que eu converto ele para decimal? A gente vai fazer o seguinte, ó. Esses 4 números esses 4 dígitos, eles têm uma ordem, tá? É o LSB, que vem do inglês, que significa bit menos significativo, e o MSB, que vem também do inglês, significa bit mais significativo, certo? E aí você vai fazer essa contagem do menos significativo para o mais significativo, certo? Esse aqui, ó, esse aqui, tá horrível esse negócio. Esse aqui é o bit, é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro e esse é o quarto, tá bom? Só que a gente não conta a partir do 1, a gente conta a partir do 0. Esse aqui vai ser o 0, o 1, o 2 e o 3. E quem são esses números? Esses números são o N da fórmula, lembra? A fórmula mais importante aqui desse início de eletrônico digital. Eles são o N. Então, quando você vai fazer a transformação, você vai pegar o N e você vai jogar nessa fórmula aqui, ó. Você vai pegar o bit, que vai ser 0 ou 1, certo? Você vai pegar o bit e vai multiplicar por quem? Por 2 elevado a n, certo? Por 2 elevado a n. Que n? Esse carinha aqui, ó. Se ele estiver nessa posição, o n é igual a 0. Se ele estiver nessa posição, o n é igual a 1. Nessa posição, o n vai ser igual a 2. E nessa posição, o n vai ser igual a 3. Se o número fosse maior e tivesse mais um bit aqui, ó, seria igual a 4. Quem? O n. O n seria igual a 4. Então, ó, se essa é a fórmula, vou fazer para o primeiro lá, para o 0, né? Para o n igual a 0. Olha só. Para esse n igual a 0 aqui, eu vou ter o seguinte. Perceba, toda vida que eu tiver um bit igual a 0, esse carinha aqui, ó, igual a 0, não importa muito quem vai estar multiplicando ele aqui desse lado. Não importa. Porque 0 vezes qualquer coisa é igual a 0. E quando você for fazer a soma no final, esse 0 vai ser irrelevante. Certo? Então, qual a dica que eu dou? Para você não perder tempo, você faz o quê? Só considera os bits iguais a 1. Que no caso é o n igual a 1 e o n igual a 3. Percebe? Então você só vai pegar esse. Ora, se eu tenho o bit do n igual a 1, então vai ser 1 vezes 2 elevado a n, que é 1. 2 elevado a 1 dá 2, vezes 1 continua sendo 2. E o n igual a 3, que é o outro bit 1, que vai importar para a gente, vai ser o bit, que é 1. Aqui o primeiro sempre é 1, tá, pessoal? Sempre é 1. A outra opção seria 0, mas a gente já viu que é irrelevante. E o 2 aqui, elevado a n. Só que esse outro 1 aqui mais à esquerda do MSB, ó, esse outro 1 mais significativo, o n dele é 3, aqui, ó. Então, é 2 elevado a 3. 2 elevado ao cubo dá 8. Vezes 1, 8. É só somar os dois. 8 mais 2, 10. Então, esse número aqui em binário é igual a 10 em decimal. Certo? Beleza? Deu para entender aí?
Sim. Deu, né, Cauã? Cauã? Deu certo, né? Vamos seguir lá. Vou apagar aqui, tá bom? E a gente vai para fazer o contrário. O contrário a gente também já fez, mas vamos fazer só mais uma vez, só para dizer que não teve. Tá bom? Só para dizer que eu fui preconceituoso com o decimal para o binário. Vamos pegar mais um exemplo aqui, tá bom? Vou pegar o quê? Vou pegar esse item B aqui, ou então o item é um que não fica tão difícil de fazer, não fica tão demorado. Vou pegar esse item B aqui, ó. 102. Como é que a gente vai fazer a conversão de 102 decimal para binário? A gente já falou, né? A gente só precisa fazer o seguinte, ó. Sai dividindo tudo por 2. Sai dividindo por 2. 102 por 2 dá quanto? 51. Certo? E sobra 0. Sobra 0. Aqui, ó. Vou deixar até de outra cor. Resto 0. Só permitir a entrada aqui do pessoal. Voltando para cá. Bom, aí você continua dividindo, ó. 51 por 2 dá quanto? Hein? 25, né? 25 vezes 2. Esse 2 está parecendo 1. 25 vezes 2 dá 50. Sobra 1. Então, o resto dessa divisão aqui, ó, é 1. Aí, continua dividindo, ó. 25 por 2 dá quanto? Dá 12. 12 vezes 2 dá 24. Para 25 sobra 1. Certo? Continua dividindo, ó. 12 dividido por 2 dá 6. Nesse caso aqui, resto 0. 6 ficou pequeno, né? Ficou pequeno. 6 dividido por 2 dá quanto? 3. Sobra 0. 3 dividido por 2 dá 1, né? E sobra o quê? Sobra 1. Vou botar aqui, ó. 3 dividido por 2, o último aqui, dá 1. E sobra 1. Aí o que é que você vai fazer? Pronto. Chegou abaixo de 2, parou. Tá bom? Cheguei em 1, parou. Aí o que acontece, ó? Eu vou pegar esses números em verde, que eu botei aqui de propósito, nesse sentido, ó. Certo? Nesse sentido. Esse é o MSB, é o bit mais significativo. E esse é o LSD, é o bit menos significativo. Então, de fato, o 102 em binário vai ser quem? Vai começar nesse cara aqui, ó. E vai nesse sentido aqui, ó. Até o 0 daqui. Aí é só você escrever. Ou seja, vai ser 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. 1, 1, 0. Em binário. Essa é a resposta do item B, né? Essa é a resposta do item B. É só isso, não tem segredo. Sai dividindo por 2, aí você pega a última resposta, o último 1, e vai subindo com os restos. E aí você tem o seu número binário. Beleza, pessoal? Dúvidas? Então, sempre que o resto vai ser 1 e 0. Sim, sempre que o resto vai ser 1 e 0. Cadu. Sempre vai ser 1 e 0. É só você pensar o seguinte, ó. Quando eu divido o número por 2, certo? Ó, se for 102, dá 51, fechado, né? Se fosse 103, dava 51 e sobrava 1.
Mas se for 54, já dá fechado de novo, porque o 2, ele tem... Os números pares são divisíveis por 2, né? Então, quando você pega 51, o resto dá zero. Aliás, quando pega o 102, o resto dá zero. Quando pega o 103, o resto vai dar 1. Mas o próximo número já é par de novo. Então, o resto já volta a ser zero. Então, você só tem restos zeros e uns. Beleza? Cadu. Por que tem esse número pequeno no pé dos números da questão? Cauã, esse número pequeno é só para indicar se é um número binário, decimal, octal ou hexadecimal. No binário, nem precisa tanto, tá? Porque você vê sequência de zeros e uns, e aí você pensa, pô, é binário. Mas cuidado, não precisa tanto, mas precisa, né? Opa, deu spoiler já ali. Não precisa tanto, mas precisa. Por quê? Porque existe, tanto nos números decimais, como nos números octais e nos hexadecimais, esse número aqui, ó. Nos decimais, esse número é o quê? É 1.100.110. Esse número existe. Se eu botasse e escondesse aqui esse 2, como você ia saber que se aparecesse só esse número? Como você ia saber se era o decimal, se era o binário? Podia ser octal, podia ser hexadecimal, podia ser qualquer coisa. Então, esse número aqui serve para você identificar qual sistema de numeração você está utilizando. Beleza? Joana tinha respondido. Obrigado, Joana. Lembrei muito bem. É um jeito mais fácil de ver, já que todos os pares vão ser zero e ímpares 1. Não entendi, Cadu. É um jeito mais fácil, então, de ver, já que todos os pares vão ser zero e ímpares 1. Todos os pares vão ser zero, porque não vai ter nenhum resto, e os ímpares vai ter só um de resto, né? No máximo, você consegue resto, divisão por 2 é 1. Tá bom? É uma técnica utilizada aí, que facilita muito, né, a vida da pessoa. Beleza? Beleza, pessoal? Alguma dúvida mais? Deixa eu ver aqui. Mas é mais fácil, né? Você consegue facilitar bastante só dividindo por 2. Então, se tem 2 no pé do número, ele é binário? Sim. Tá? Se tem 2 no pé, é binário. Se tem um número com 2, é binário. Com 8 é octal. Com 10 no pezinho aqui, é decimal. E com 16 no pezinho aqui, é hexadecimal. Tá? Binário, octal, decimal e hexadecimal. Tá bom? É isso aí. Sim, vai ter questões nesse modelo, claro. Obviamente que eu não vou botar a maioria de sistema de numeração, né? A maioria vão ser circuitos, expressões booleanas, tabela verdade, que é o mais importante para a gente. Por isso eu queria passar logo para a próxima parte. Vamos embora? Tá bom esse aqui, né? Vamos para a próxima questão. Olha só, determine a expressão característica do circuito da figura 2.54. Cadê a figura 2.54? Está aqui, menino. Presta atenção. Bem grande aqui, ó. Essa é a figura 2.54. E aí, professor? Como é que faz isso aí, meu Deus do céu? Que negócio é esse? Cara, eu vou dar uma sugestão para vocês. Caso vocês se sintam perdidos e não consigam fazer de cara, porque você pode olhar para cá e fazer de cara, né? Você vê aqui, com um pouco de experiência, você vê e já tira direto. Mas, se não for o caso vocês ainda não estejam seguros para fazer direto, o que é que eu sugiro? Vocês vão dando nomes a todas as saídas do circuito. Como assim, professor? Ó, essa aqui é a saída S. Show de bola. A saída S é a última saída do circuito. Aí, ó, você dá o nome para todas as outras saídas. Ó. Vou chamar essa aqui de S1. Essa aqui não é a saída? Vou chamar de S2. Essa aqui não é a saída? Vou chamar de S3. Tá bom? Professor, e a saída dessa porta aqui, ó, da porta norte?
Não precisa, tá? Não precisa. Da porta norte não precisa. E aí você tem mais uma saída aqui, ó, que é essa saída S4, bem aqui, ó. Beleza. Nomeou todas as saídas? Nomeei, professor. Show de bola. O que, que você vai fazer agora? Você vai escrever a saída S em função das saídas que você escreveu. Como é, professor? Assim, ó. Presta atenção. Quem é S? Quem é S? Ah, S, eu posso dizer que S é uma null, né? Esse é uma ou com a inversora bem aqui. É uma null de duas entradas. E quem são as entradas da null? Ora, as entradas da null está muito fácil. As entradas da null vão ser S4, porque a saída dessa aqui, ó, vira a entrada dessa aqui. A saída dessa aqui vira a entrada dessa aqui. Tá bom? S4 mais, porque é uma ou, S3. Tá bom? Só que é uma null, não esquece, ó. Então, barra todo mundo. Beleza? Aí você me pergunta, tudo bem, professor? S4 mais S3, tudo barrado. Tranquilo. Mas e aí? Eu ainda não resolvi a questão, porque no final da questão tem que estar toda a expressão escrita em termos de A, B, C e D. Porque A, B, C e D são nossas entradas. Não é S4, S3, tá bom? Não tem problema. Você vai pegar esse S4 e S3 e vai fazer a mesma coisa. Olha só. Quem é S4? S4 é a saída dessa end, que é uma multiplicação. E as entradas delas, quem são? S1 e S2. Então, basicamente, o que você vai fazer é, você vai reescrever isso aqui. Olha só. Mesma coisa, ó, S3 do mesmo jeito, tá? Mas a gente vai já. Você vai reescrever. Não vou mais usar S4. Eu vou usar isso aqui, ó. Fiz de amarelo aqui, né? Quem é S4? S4 é S1 vezes S2. Tá bom? Vezes S2. Esse é S4. Então, eu peguei S4 e transformei em S1 vezes S2. S4 não estava somada, porque estou sem espaço aqui, tá? Mas você pode escrever embaixo, um embaixo do outro, para ficar mais fácil de visualizar. Eu vou fazer isso. Tá? Deixa eu refazer aqui. Vou dar o circuito menor, para vocês visualizarem melhor. É melhor, esse número. Porque senão fica apagando e vocês podem ficar perdidos. Olha só, deixa eu diminuir esse circuito. Pronto. Aí. Dá para ver, pessoal? Dá para ver, não dá? Ou ficou ruim demais? Ficou ruim demais? Ou dá para ver, pessoal? Dá pra ver. Ele foi que falou. Aumentar só mais um. Aumentar mais um pouquinho, né? Tá bom. Fazer assim, ó. Melhorou? Sim. Pronto. Dá para aproveitar melhor o espaço. Vamos lá. Vou recolocar aqui, tá? S1. Eu vou botar só bem rapidinho aqui. Essa aqui vai ser S1. Essa vai ser S2. Essa vai ser S3. Essa aqui vai ser S4. Tá bom?
Então, se você parar para pensar e visualizar isso aí, ó, você vai ter que o S nada mais é do que quem? S4 mais S3, não é não? Ou S3 mais S4, tanto faz, tá? S4 mais S3. Só que como por ser um unknown, lembra que tem que estar tudo barrado. Deixa eu escrever com marca-texto mesmo. É muito difícil com lápis. O S vai ser quem? S4 mais S3, tudo barrado. Certo? Só que quem é S4, galera? Ó, eu sei que S vai ser o S4 aqui na entrada, essa saída S3 que vai entrar aqui, e no final vai ser barrado. Só que quem é S4? S4, quero mais, né? S4 é a multiplicação entre S1 e S2. Então, eu vou pegar esse S4 ó, e substituir. Presta atenção, tá? Isso não tem no livro. Isso aqui é dica de ouro, para quem tá, ninguém se perder. Ó, S1 vezes S2. Já substituiu o S4 ali, ó. Tá aqui entre parênteses. S1 vezes S2 mais S3. Tá? Só fiz substituir, tá vendo? Ó? S1 vezes S2 mais S3. Por que eu vou ter entre parênteses? Para deixar claro que antes de fazer a ou somar com S3, eu preciso multiplicar S1 vezes S2. Porque quem está somado com S3 é o S4. Para eu ter S4, antes eu preciso multiplicar S1 e S2. Tá bom? Aprofundando mais um pouco. Não precisava, porque aqui é uma multiplicação. E multiplicação tem preferência quando se trata com a adição. Mas eu vou deixar claro já, com parênteses, para vocês não se perderem de forma nenhuma. Tá? Porque se, por exemplo, fosse S4 mais S3, vezes S3, e S1 mais S2, eu teria que usar o parênteses obrigatoriamente. Porque se aqui ficasse, no final das contas, S1 mais S2 vezes S3, eu não usasse o parênteses, você ia ter que fazer primeiro S2 vezes S3. E nesse circuito não é o que acontece. Certo? Primeiro eu tenho que achar o S4 para depois fazer com S3. Continuando. Aqui, ó, eu só peguei o S4, só o S4. Ah, detalhe, tá? Não esquece aqui, ó. Tudo barrado. Aqui, até agora, eu só peguei o S4 e transformei aqui no S1 vezes S2, que é o que a gente tem no nosso circuito. Tá bom? O S1 é a entrada do S4 e o S2 também. Tá bom? Continuando. Para a gente achar o S. Nosso objetivo é achar a expressão booleana do circuito, né? Característica do circuito. Quem é S1, galera? Aliás, quem é S3? Né? Vamos fazer logo S3 também. S1, vou deixar aqui vezes S2, entre parênteses, mais. Quem é o S3? Ora, o S3, galera, vai ser, ó. Vai ser esse carinha aqui. Quem é esse carinha aí? Peraí que ficou estranho aqui. Quem é esse carinha aqui? Cuidado com o barrado ali, não esquece o barrado. S3 vai ser B barrado. B barrado. Lembra do barrado. Eu não coloquei saída aqui na porta NOT, mas eu tenho que considerar ela, tá? B barrado. Sozinho. Só o B barrado. E quem é a outra entrada? É o D. Elas estão numa no. Olha só. Aqui é um ou e ainda tem a inversora aqui no final. Então, ó, B barrado mais D. E a inversora no final significa que está tudo barrado. Certo? Significa que está tudo barrado. Deixa eu diminuir isso aqui.
E detalhe, não esqueçam dessa barra anterior, que já estava aqui, ó, certo? Essa barra aqui está dizendo o seguinte, ó, tudo isso aqui, ó, tá tudo barrado. Tá certo? Tudo barrado. Beleza? Olha que já está aparecendo as letras. Isso é ótimo. Tá bom? Continuando. O S, agora eu vou substituir quem? Eu vou substituir S1 e S2. Vamos primeiro com S1. Quem é S1, galera? Quem é S1? S1 nada mais é do que o quê? A mais B. Aqui, ó. Então, ó, o S1 vai ser A mais B. Aqui entre parênteses também. A mais B. Certo? Vezes o S2. E quem é o S2, galera? S2 é uma NAND. É A vezes C barrado. Olha o barrado no final, não esquece. Então, A vezes C barrado. Tá bom? A vezes C barrado. Tudo bem? Esse aqui, ó, era S1 vezes S2. Eu vou fechar aqui o parênteses. Perceba, esse aqui era o S1 e esse aqui era o S2. Tá bom? Eu só fiz substituir pelas suas entradas. E aí continua. Reescreve, ó. Mais B barrado mais D tudo barrado. E ainda tem uma barra gigantesca lá que pega só todo mundo, né? Deixa eu aparecer aqui. Pode estar atrapalhando. Que pega todo mundo. Certo? Pega todo mundo. Inclusive, vamos reescrever essa expressão aí para ficar mais claro. Vou escrever aqui, ó. A resposta disso aí vai ser o seguinte, ó. S, tá mais para trás. S vai ser igual a quem? Não precisa de tantos parênteses, tá? Eu só estou botando para ficar mais claro para vocês. A mais B vezes A vezes C barrado, tudo barrado, né? Tudo barrado aqui entre A e C. Fechei o parênteses aqui, ó. Mais B barrado mais D, eles dois barrados, e aquela barra gigantesca lá que vai do início ao fim. Essa é a nossa resposta. Essa é a expressão característica do circuito da figura 2.54. Dúvidas? Deixa eu ver aqui. Dário, o S2 não é barrado, não? Cadê? O S2 é barrado, eu não botei, foi? Não botei. Botei, cara, ó. Aqui, ó. Essa barra aqui, ó. Certo? A vezes C, barrado. Beleza? Tranquilo? Cuidado. Cuidado para não esquecer as barras, certo? Tem que prestar atenção. Cuidado para não botar a barra demais também, tá bom? Dúvida, pessoal, sobre essa parte aí? Nenhuma? Nenhuma. Posso ir para a próxima? Bom, vamos embora. Qualquer coisa, vocês perguntam depois. Ah, agora a questão 2.9.5, ela quer justamente o contrário. Ela te deu a expressão e ela quer que você desenhe o circuito. Excelente, muito bom. Vamos lá fazer? Grandinha, né?
Não tem problema não, certo? Não tem problema. Você pode também fazer uma espécie de... Vai fazendo aos poucos, tá bom? E aí você pode montar no final. Mas vamos fazer de um jeito mais intuitivo aqui, ó. Certo? Olha só. Perceba que eu tenho um mar numa end com tudo isso aqui dentro do colchete, ó. Certo? Beleza? Então vai ter um mar. Vou chamar esse colchete, esse tudo que está dentro do colchete de X. A numa end com X. Aqui a end. Certo? E depois, quando eu fizer isso, eu vou somar, ou seja, uma ou. Um pouco feio essas portas, né? Uma ou. Com quem? Com B vezes D barrado. Então, aqui, ó, é a saída de outra end. Onde aqui eu tenho um B. E aqui eu tenho um D barrado. Beleza? Assim, ó, basta eu descobrir agora quem é o X. Tá certo? Basta descobrir quem é o X. Quem é o X? Esse cara todinho aqui, ó. Beleza? Esse cara todo aí. Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui para a gente ir atrás do X. Mas já dei a estrutura geral aí, né? Você visualiza primeiro a estrutura geral e depois vai fazendo as partes internas. É uma forma, né? Você vai descobrir como você gosta mais de fazer. Você visualizando tudo, as partes, dividindo, não dividindo, você escolhe. Tá bom? O que for melhor. Vamos lá. Eu tenho uma end entre A e esse X aí, esse montão aí. Vamos atrás desse montão, né? Ó. B barrado vezes C. Então, eu vou ter um B. Tá, aqui vai ficar muito grande. B barrado. Uma end com a C. Aqui é a end, ó. Tá vendo? E aqui dentro, ó, eu tenho... Opa, deixa eu botar outra coisa. Aqui dentro, se você prestar atenção, é uma porta ou de 3 entradas, ó. Aqui os dois mais, e esses dois mais vão somar quem? Esse carinha aqui, que é uma end, esse aqui, que também é uma end, e esse aqui, que também é uma end, olha só. Agora, dentro dessa end, as coisas nunca são tão simples, né? Dentro dessa end eu tenho o quê? Eu tenho uma ou. Mas não tem problema não, ó, a gente vai destrinchando, tá bom? Ó, opa, apaguei, não devia. Vamos lá. B vezes C barrado. Tá bonitinho, pó. B barrado, aliás. B barrado vezes C. Certo? B barrado vezes C. Mais A vezes C mais D barrado. Então, eu tenho um A. E o A. Vezes. Olha só, vezes. Então, eu sei que é uma end. Tá? Só que eu vou botar mais para frente. Vezes quem? C mais D barrado. Tudo barrado. Olha só. C, botar C e D aqui, ó. Então, antes de eu fazer a multiplicação aqui com o A, eu vou ter que fazer uma C mais um D barrado, ou seja, um D com a inversora bem aqui, ó. Aqui a minha O, esse mais. Tudo barrado no final. Olha só, eu tenho inversora aqui. Aí, ó, esse C mais D barrado, tudo barrado no final, que é esse carinha aqui, ó. Tá vendo? É esse carinha aí. Ela vai entrar numa end com o A. Então, ó, peguei aqui, ó, junto com o A e fiz uma end. Beleza?
Tranquilo? Olha só, eu estou resolvendo o x, tá bom? Então, já foi esse b barrado vezes c, já foi esse a vezes c mais d barrado, tudo barrado aqui no parênteses, e agora eu vou pegar a outra perna. Lembra que tudo isso vai terminar numa ou de 3 entradas, que na verdade, né, se você olhar bem, é uma no, porque está tudo barrado aqui em cima. Mas a gente chega lá, não tem pressa não. Qual é o terceiro grupo? O terceiro grupo é esse B vezes C barrado vezes D. Tá mais tranquilo, né, professor? Tá. Você vai ter B, C e D. Aí você vai ter assim, ó. É o B vezes o C barrado com a bolinha, vezes o D. Opa, passou um pouquinho. Vezes o D. Tudo isso numa end. Certo? Tudo isso numa end. E essa vai ser a minha terceira porta. Minha terceira entrada da U lá. Certo? Olha só. Aí sim, ó, eu vou jogar aqui dentro de uma ou essas 3 entradas. Só que essa ou aqui, ó, ela aqui, ó, tá toda invertida aqui essa barra, tá vendo? Então barrou tudo, ó. Então barrei tudo aqui depois. Bolinha depois. Olha só, esse aí é o nosso X. Aí eu vou fazer só o quê? Eu vou só adicionar aquele circuito que eu já tinha visto, ó. Esse X está sendo multiplicado numa AND pelo abarrado, bem aqui, ó. Tá vendo? Esse abarrado aqui, ó. Essa porta ficou em cima, vou ter que tentar tirar daqui. Certo? Ainda não está do jeito. Bom. Assim. Tá bom, desse jeito aí. Aí esse aqui é um A barrado, cuidado, tá? Ó. A é barrado. Então, bolinha. Bolinha pro A aqui, ó. Esse aqui é um A barrado, vezes essa entrada aqui, galera, eu quero que vocês entendam que essa entrada aqui foi o que a gente chamou aquele X lá. Lembra? Esse X é tudo isso aqui, ó. Esse X é tudo isso aqui, ó. É o que está dentro do colchete. Tá bom? Beleza? E aí, ó, depois que eu pego o A e multiplico pelo X, que é isso aqui tudo, o que é que eu faço? Eu jogo numa ou com quem? Com B vezes D barrado. Ora, então aqui, ó, vem de uma AND, que é B vezes D barrado, né? Só que aqui não tem barra no final da AND. Só tenho quem? B vezes o D barrado. A barra e aqui o D. Beleza? Tranquilo, pessoal? E aqui é o nosso S. Fácil, não é não? Tranquilo demais. Tranquilo demais. Certo? É só ir construindo. É tipo um quebra-cabeça. Muito divertido, inclusive. Vocês não acham, não? Vamos ver aqui. Calma, tranquilo, tranquilo, não é não? Eu acho tranquilo. Joana, Dário, então podemos repetir as letras mais de uma vez, né? Joana, podemos, tá? Podemos por quê? Porque eu não tenho muito espaço aqui. Mas o ideal é que seja feito. Foi uma boa pergunta. O ideal é que seja feito dessa maneira aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para você. O ideal é que seja feito dessa maneira, ó. Você pode fazer para facilitar, porque eu não tive foi espaço. Mas para facilitar, você pode criar os barramentos, que é basicamente isso aqui, ó. Você bota aqui A, aí você cria de ladinho aqui, ó, o A barrado. Como é que você cria? Com uma inversora. Você cria para o B também, cria para todos os outros, ó, como se fosse uma barra. Tá? E cria com a inversora aqui, ó.
Aí eu vou botar só A e B. Aí, por exemplo, digamos que eu tenho aqui um circuito que eu quero montar com A e B, aí eu fico só puxando, ó, por exemplo. O circuito é A vezes B. Aí eu puxo, ó. Eu pego daqui, bolinha, puxo. Vezes B, ó. Então, pego do B e jogo na end. Mais, sei lá, A vezes B barrado. Aí eu faço o quê, ó? Eu puxo daqui, A vezes, que é uma end, B barrado. Aí puxo aqui do B barrado, ó, tá vendo, ó? Beleza? E essas duas, A vezes B e A vezes B barrado, elas vêm para cá, ó. Para uma ou, né? Que é o mais ali. Tá? Então, você pode fazer, ficar mais organizado, os barramentos dessa maneira, quando você tem circuitos grandes desse jeito, daquele jeito lá, né? Mas é porque, como eu estava sem espaço, aí eu fiz as letras mesmo. Mas com as barras fica mais organizado, certo? Tranquilo? A Bia pegou e disse, Dário, se eu considero essa questão fácil, Bia, eu considero. Ela não é tão fácil assim, porque ela é um pouco trabalhosa, como o Cadu está falando aqui. Mas ela é fácil, porque é só você ter um pouco de paciência, tá? Só um pouquinho de paciência, que você vai destrinchando. É só você ir escrevendo, você vai lendo e escrevendo, traduzindo da expressão booleana para o circuito, entendeu? Não tem uma dificuldade aí para você descobrir alguma coisa. Basicamente, você vai só passar de uma forma para outra. Dá um trabalhozinho, porque é grande, mas eu acho que eu considero fácil. Tá? Eu diria fácil média, porque a expressão está um pouco grande, tá bom? Fácil média, porque é trabalhosa. Tranquilo? Dúvidas, pessoal? Dúvidas, por favor. Enquanto as dúvidas surgem, vamos seguir. Beleza? Então tá aí, a questão dos barramentos é muito boa, certo? E organiza, tá bom? E facilita, se você for fazer um circuito na vida real, facilita os barramentos, tá bom? Vamos para o próximo. Opa, apareceu a nossa tabela verdade. Olha só, escreva a expressão característica do circuito da figura tal, 2.57, está aqui, né? E levante sua respectiva tabela verdade. Então, ele quer as duas coisas, ele quer a expressão e depois quer que a gente levante a tabela verdade, certo? Ele quer as duas coisas. Primeiro, vamos para a expressão. Aqui não tem segredo, ó. Usa aquela técnica que eu te falei, ó. S1 chama de S2, chama no PV, né? Chama de S1, chama de S2, e aí você já pode ir fazendo o esqueminha lá. Quem é o S, galera? O S nada mais é do que S1 mais S2, mais S2, tudo barrado. Ele tem uma inversora lá na saída, não esquece. Certo? E aí, você vai achar quem é S1. Quem é S1, pessoal? S1 é A vezes B, tudo barrado, olha aqui. E a S2 é C vezes D barrado, tudo barrado. Olha só, S1, A vezes B, tudo barrado, certo? Deixa eu tirar isso aqui para não atrapalhar. E quem é o S2? Mais S2. Quem é o S2? C vezes D barrado, tudo barrado. Tudo aqui dentro do parênteses, tá? Só que na ou, que é esse mais aqui, ó, também tá tudo barrado no final. Então, ó, tudo barrado. Dúvidas? Acho que tá tranquilo, né? Não tem muita dificuldade. É só o trabalhinho mesmo que dá para você fazer. Agora, a tabela verdade, aí tem uma dificuldadezinha, né?
nós vamos ter que dar não é nem a dificuldade, é trabalhoso, é trabalhoso, mais difícil, trabalhoso. Tá aqui o S de tabela verdade. E aí vamos trabalhar aqui com esse bichinho. Vou separar de 4 em 4. 3, 4. 2, 3, 4. Pronto. Tá bom? Vamos lá. Vamos ter que analisar o caso a caso, né? É o jeito. Agora, claro, se a gente encontrar um padrão, se encontrarmos um padrão, facilita a nossa vida, né? O cara já vem com... A pessoa já vem com... Fazer uma questão dessa, já procurando os padrões, né, pessoal? Para não ter que fazer de um por um. Mas vamos lá. Não precisa ficar nervoso, não. Vai fazendo que os padrões vão aparecendo naturalmente, tá bom? Achei Vou o apagar aqui, que a padrão. gente já fez. Muito bom. Achou o padrão, tá excelente. Certo? Vamos lá. Seguinte. Como é que eu já procuraria um padrão aí? Ora, se eu estou diante de uma ou, então o que vai fazer a diferença nas entradas é quem? É o 1. Então, preciso achar padrões que me deem um aqui, ou então um aqui. Porque eu já tenho certeza que a minha saída vai ser 0. Por que, professor? Não é 1, não? É. Na ou, mas eu tenho um inversor aqui. Então, se eu tiver um aqui, ou um aqui, eu já garanto que a minha saída é 0. Tá bom? E como é que eu garanto esse 1 daqui, ó? Como é que eu garanto esse 1 aqui? Eu garanto quando a minha end for 0, porque vai inverter e virar 1. Então, para a minha end ser 0, basta ou o A ser 0 ou o B ser 0. Olha que legal. Então, professor, peraí. Se o meu A for 0, essa end com certeza vai dar 0, vai inverter, vai dar 1 e vai garantir que nessa ou aqui vai dar 1, vai inverter, vai dar 0. Então, toda vida que o A for 0, a minha saída é 0? É. Olha só que coisa linda. 0. Então, aqui tudo é 0. E aqui tudo é 0. Opa, já terminamos metade da tabela, pessoal. Olha só que delícia. Vamos continuando? Ou querem tentar fazer um padrãozinho aí? Se bem que eu já dei o principal, né? Mas tudo bem. Vamos lá, deixa eu continuar fazendo. Professor, mas tem outro detalhe. Se o B for 0, basta o B ser 0 também para isso a mesma coisa acontecer, ó. Se o B for 0, essa end com certeza é 0. Inverte, com certeza aqui vai dar 1. Quando eu chego com 1 aqui na OU, com certeza essa OU vai dar 1 aqui, ó. Da mesma forma. E vai inverter e com certeza vai terminar em 0. Professor, então quer dizer que, da mesma forma que toda vida que eu tiver um A vai ser a saída igual a 0, toda vida que eu tiver o B igual a 0, a minha saída também vai ser 0? Exatamente. Quando é que o B é 0, pessoal? Ó aqui, ó. É aqui. Só que aí eu já achei pelo A, então não adianta muita coisa. Mas ele está aqui também, ó. Então quer dizer que aqui, ó, é 0 também. Tá bom? O professor é muito 0, tá? É 0 para essas 4 possibilidades aí. Beleza, tudo bem. Mas, professor, eu percebo que é o mesmo padrão aqui para baixo, ó. Porque para eu ter um aqui nessa segunda entrada da última porta, eu tenho que ter um aqui nessa saída, ou seja, dentro da end eu tenho que ter 0 para poder inverter e virar 1. Como é que eu garanto para você que a end vai ser 0? É quando o C for 0, ou então o D for 1. O D for 1 Por quê? Porque tem essa inversora aqui, ó. Se o D for 1, vai inverter, aí vai virar 0. Entenderam isso aí? Tem que ter cuidado. Essa inversora aqui mudou o lance do D. Certo? Para garantir que essa end seja 0, eu preciso garantir que o D seja 1, porque ele vai ser invertido antes de chegar na porta. Tá bom? Então, professor, peraí. Se o C for 0,
ou o D for, ou então, né? Vamos primeiro para o C. Se o C for 0, eu vou ter a minha saída igual a 0 do mesmo jeito, né? Porque o 0 do C vai zerar essa end, vai inverter, vai dar 1, vai ter 1 aqui nessa entrada da OU, vai ter 1 aqui, ó, vai inverter e vai dar 0 com certeza. Exatamente. Então, eu vou olhar assim e vou dizer, onde é que C é 0? Nesses pontos onde C for 0, a minha saída também é 0. Aqui o C é 0, ó, de 2 em 2, ó, os padrões do C, né, 2 em 2 em 2. Aqui também é 0, mas aí eu já sei, já sabia aqui também, ó. Agora aqui eu não sabia ainda não, ó. Ah, rapaz, quer dizer que aqui vai ser 0 nesses dois casos aqui? É, certo? Vai ser 0 nesses dois casos aí. Ah, professor, beleza. Então, show de bola. Agora, e o D? O D vai garantir que a nossa saída seja 0 quando ele for 1. Por quê? Ó, com o D igual a 1, vai inverter bem aqui, vai virar 0. E aí vai dar 0 nessa end. Vai inverter, vai dar 1. Vai entrar com 1 aqui na minha OU. Vai garantir que a minha OU seja 1. Vai inverter aqui na bolinha, ó, e vai virar 0. Isso é garantido. Então, quando o meu D for 1, não quando ele for 0, quando o D for 1, a minha saída vai ser 0. Onde é que meu D é 1, pessoal? Onde é que o meu D é 1? Olha só. Bem aqui, de 1 em 1, ó. Só que esses casos aqui a gente já fez, né? Não precisa se preocupar com eles. Estou marcando só para ficar bonito e para dar tempo de eu terminar de falar o que eu tenho para falar. Não é muito importante, mas vai chegar bem na hora que vai chegar no último 1, onde basicamente é o que importa. Esse último 1 aqui é 0. Esse último S é 0. Deixa eu botar aqui dois zeros aqui, para ficar mais claro. 0, 0. Aí, galera, só vai ter um caso, que é esse caso aqui, ó. A minha saída vai ser 1. Que é o caso quando o A, o B e o C são 1 e o D é 0. Olha só que coisa bonita. Se eu tiver essa configuração aí, ó, esse é o único caso que dá 1. Só sobrou ele, né, professor? É, só sobrou ele. Se eu tiver, ó, o A igual a 1, o B igual a 1, o C igual a 1 e o D igual a 0, olha só, 1 vezes 1 dá 1, inverte, dá 0. 1 vezes o 0 aqui vai inverter, vai virar 1. 1 vezes 1 dá 1, inverte, dá 0. 0 mais 0 dá 0, inverte, dá 1. É o único caso, que é justamente aqui, ó. Então, a nossa tabela verdade é 0, 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 1, 0. Show? Deu para ver aí? Dúvidas? Ei, Dário, na prova, vai ser desse jeito aí a tabela ou vai ser pior? A tabela, eu vou garantir uma coisa para vocês, viu? A tabela verdade das entradas é a mesma. O A, o B, o C e o D, até porque ela nunca muda, certo? Mas a saída vai depender do circuito ou da expressão, tá bom? Nesse caso aqui, deu tudo 0, né? Menos esse caso aqui, esse penúltimo caso da tabela verdade. Se eu, por exemplo, perguntar o seguinte, considerando a tabela verdade, do primeiro até o último caso, e dissesse qual o número decimal que representa a tabela verdade. Você ia dizer o seguinte, ó, bom, a tabela verdade, o S, ficou um número gigante, né? Com um monte de zero. Aí lá no último, 0. Aí você poderia descartar esses zeros à esquerda, porque não fazem diferença.
Um zero binário dá o que em decimal? 2. Resposta da questão? 2. Olha só, mesclando o sistema de numeração e tabela verdade com circuitos e expressões. Beleza? Dário, repete essa última partezinha, por favor. De novo. De novo. Ó, aqui eu não deu 0, 0, 0, 0, 0, 0 várias vezes, até o penúltimo que deu 1 e o último que deu 0. Não foi? Então, se eu escrevesse esse número aqui em binário, se eu escrevesse esse número em binário, seria 0, 0, 0, 0, 0, 0, vários zeros, até chegar ao penúltimo, que é 1, e depois o último zero. E eu perguntasse, que número é esse em decimal? E que número é esse em decimal? 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Esse número em decimal é 2. Por quê? Porque você vai pegar só esse 1 aqui, ó, que é o n igual a 1, esse aqui é o n igual a 0, esse aqui é o n igual a 1. Vai fazer, ó, 1 vezes 2 vezes 1, elevado a 1, aliás. 2 elevado a 1 dá 2 vezes 1, 2. Que número é esse? 2. 2 em decimal. Beleza? Não ficou claro? Ficou. Pessoal, vocês estão aí ainda? Ou se desesperaram? Cadê vocês? Eu tô. Bom, essas foram as questões que eu trouxe hoje para vocês, para a gente dar uma olhada em cada um dos tipos de questões. O livro que eu mandei para vocês, os PDFs, tem inúmeras questões do mesmo tipo. Eu quero que vocês façam, pratiquem, porque vai precisar, tá bom? Eu vou parar a gravação agora. E aí, quem quiser tirar dúvida, pode tirar. Quem quiser ir fazer os exercícios, pode fazer também. Só um minuto.